A paz do Senhor Jesus, amado e amado do Senhor, passando aqui para orarmos ao Senhor, deixar uma palavra da parte do Pai para nossas vidas, amém? Em Isaías 53, que fala a respeito do servo sofredor, o Messias, né? Nosso Jesus, nosso amado, nosso Redentor, amém? Então, Isaías 53, verso 1 em diante. Vamos orar ao Pai enquanto você procura? Meu Pai poderoso e santo, Deus de poder e Deus de glória, santo de Israel, venha ministrar, venha falar conosco no nome de Jesus. Acampa teus anjos ao meu redor e ao redor de todo aquele que vai ouvir a tua palavra, que eu te peço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Pai, venha renovar, venha transformar, venha conduzir, acampa teus anjos mesmo, Senhor, ao redor dessa pessoa, que essa sementinha venha ser plantada, Senhor. Palavra que é viva e eficaz, palavra que transforma a vida, Senhor. Senhor, a tua palavra edifica, transforma, renova. Tua palavra, Senhor, é o verbo vivo, Senhor. Meu Pai, no nome de Jesus Cristo, venha falar conosco, que eu te peço no nome de Jesus. Amém? A palavra do Senhor diz assim: quem deu crédito à nossa pregação é sobre quem se manifestou o braço do Senhor. Quando fala que a nossa, pregação, quem deu crédito à nossa pregação, está dizendo quem deu crédito a essa profecia, né? Quem deu crédito à profecia, né, a respeito do Messias, né? Porque subirá como renovo perante ele. Perante quem? Perante Deus, o poderoso, ele, o Criador, né? Quem subirá? O Jesus, o Criador, aquele que viria e veio. Aqui estava ainda a profecia em Isaías, não tinha se cumprido, mas estava dizendo, ele subirá, né? Como renovo perante ele, perante o Criador, e como raiz de uma terra seca. Quem é a raiz? É Jesus, ele é a raiz, né, da terra seca. Terra seca era o povo de Israel que tinha se corrompido, o povo que tinha se distanciado do Senhor. Mas eles tinham uma raiz firmada. E a raiz não morre, porque a raiz é verdadeira. A raiz é direcionada ao Pai poderoso e santo Criador. Então, ele ali subirá como renovo. Ele vai renovar esse povo. Ele é a raiz de uma terra seca. Talvez você possa se encontrar como esse povo se encontrava, um povo, né, que estava ali nos caminhos errados, uma terra seca, uma terra ali que não, ao olhar de todos, não teria mais salvação. Mas quando a raiz é Cristo, por isso a necessidade de nós inculcarmos na mente dos nossos filhos que Jesus Cristo é o caminho à vida. É a salvação somente através de Cristo, que Deus, o Criador do céu e da terra, deu seu Filho amado Jesus para morrer por nós na cruz. Porque independente dos caminhos que eles forem tomar quando crescerem, mas nós profetizamos no nome de Jesus que nossos filhos não se perderão, eles continuarão no caminho do Senhor, mas independente das ocasiões que possam acontecer, se a raiz ali inculcada neles é Cristo Jesus, eles irão, né, ter esse renovo sobre a vida deles. Né? Porque essa era a promessa para um povo que estava seco, uma terra seca, isso é espiritualmente morta, mas a raiz ali era o renovo deles, que a raiz é Jesus. Não há parecer nele, isso é nele, em Cristo, não tinha ali boa aparência, nem formosura, olha só, olhando nós para ele, mas sem atrativo algum para que o desejássemos. Então Jesus, ele veio e não era da forma como o povo queria. Já estava dito aqui para eles, olha, o Messias vai vir, mas não vai ser desejado por vocês. Mas ali o povo ainda endureceu o coração quando Jesus veio, montado em um jumentinho, nascido numa família humilde. Não era bonito aos olhos de muito, porque eles esperavam um príncipe, esperavam alguém que viesse grandiosamente comandando o mundo. Mas a palavra em Isaías, do profeta Isaías, já dizia que não seria desejado aos olhos dos homens. Mas ele, por si, mesmo não sendo bonito da forma que desejavam, ele carregava a presença de Deus, porque ele era o próprio Deus. Ele carregava uma virtude, ele carregava uma bênção, ele carregava uma autoridade. Por isso, todo aquele que está em Cristo Jesus carrega dentro de si uma autoridade, carrega dentro de você uma unção, carrega dentro dele ali algo especial, né? Quando você chega, eles vão ver que ali tem algo do Senhor. Um cristão que carrega a presença de Deus, carrega o Espírito Santo de Deus,
Não importa a forma em que ele esteja vestido, porque dentro dele carrega uma paz, um amor, né? Carrega uma autoridade no nome de Jesus. Então ali, né, ele não era desejado porque ele não era bonito. No verso 3 que diz, foi desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Jesus, ele foi esse que foi rejeitado, menosprezado, desprezado pelo povo dele, né? Homem de dores, experimentado em padecimento e como um de quem escondemos dele o nosso rosto. Então ali Isaías já profetizava que o povo iria rejeitar Cristo. Ele ia estar cheio de dores, porque carregando as dores do mundo, do povo, para a salvação. Não dores dele, mas ele escolheu passar pelas dores para nos dar livre acesso ao Pai. E dizendo, e como um de que escondemos dele o rosto, ele foi menosprezado e não o estimamos. Então, Isaías já dizia, a profecia vinda a Isaías dizendo, vocês irão rejeitá-lo, vocês não vão estimar, vocês não vão aperfeiçoar, né, a sua fé neles. E foi o que o povo fez, rejeitou a Cristo. Para o povo que ele veio, ele foi rejeitado. E ainda continua numa cegueira, não entenderam que se cumpriu essa profecia. A palavra, né, de Deus, ela é viva, eficaz, é verdadeira, ela se cumpre. E realmente Jesus foi negado pelo próprio povo para quem ele veio. E continuando dizendo, verdadeiramente ele, Jesus, levou as nossas enfermidades sobre si. Jesus verdadeiramente levou sobre ele as nossas enfermidades. Então, no nome de Jesus, a enfermidade não é nossa, ela já foi levada, ele já pagou um preço na cruz. Nós temos que tomar posse disso com autoridade no nome de Jesus. Aleluia. Ele sofreu as nossas dores, ele já sofreu por nós, aleluia. E nós tivemos por açoitado, por ferido de Deus e abatido. Então, ele passou, ele sendo santo, perfeito, ele levou sobre ele as nossas dores, as nossas enfermidades, ele foi humilhado, ele foi o cordeiro, né? Ele foi ao matadouro ali calado, mudo, para que nós viéssemos ser aceito por Deus. O cordeiro era um dos sacrifícios ali que mais era oferecido ao Senhor. E tinha que ser imaculado, perfeito. E ele foi esse sacrifício perfeito, imaculado, santo. E ele se deu por nós, né? Nós tivemos por açoitado e por ferido de Deus e abatido. Então declara aqui que devido ele ter morrido na cruz, ele assumiu as nossas dores, ele morreu por nós, ele assumiu a maldição que era para vir sobre o homem, ele assumiu nele, para que nós venhamos ter livre acesso ao Pai, para que nós venhamos ter saúde, para que nós venhamos ter paz, alegria, né? Ali no verso 5 diz, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Ele foi ferido porque o povo tinha desviado do caminho, porque o povo é falho, porque o povo é pecador. Então ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por nossos pecados e castigado. O castigo que nos traz a paz foi sobre ele. E ele, pelas suas chagas, fomos nós curados. E pelas chagas de Jesus, então o castigo que era para ser nosso foi sobre ele. Então é agora, né, o pecado e o castigo que nos traz a paz foi sobre ele. Então ele levou tudo para que nós venhamos ter paz, a paz da salvação, a paz da certeza de que ele pagou um preço na cruz, sabendo, olha, esse povo não consegue, esse povo é pecador, eles precisam de misericórdia, eles precisam de um cordeiro perfeito, imaculado. E quando Jesus foi ali sacrificado na cruz, não se houve mais sacrifícios de cordeiro, né? Só voltará a ter quando Jesus voltar, né, na nova celestial Canaã, aleluia. Então, ele levou sobre ele todas as nossas feridas, nossas chagas, né, e pelas suas feridas, pelas suas chagas, nós fomos curados. Por tudo que ele passou na cruz, ele derramou sobre nós cura. E é uma cura na alma. Ele derrama a cura física, mas a maior cura que ele traz sobre o homem, quando o homem o aceita como único e suficiente salvador, quando o homem, ele entende que ele foi perdoado por Deus. Porque o sacrifício de Jesus, quando nós aceitamos Cristo como o nosso
sacrifício. Quando nós aceitamos Cristo, nós estamos aceitando o sacrifício dele em prol dos nossos pecados. Quando nós aceitamos Cristo, nós estamos aceitando que ele foi o Cordeiro que pagou o preço na cruz pelos nossos pecados. E isso está disponível a todo aquele que quer. Mas tem que querer, tem que aceitar, tem que dar um passo, tem que ir a Cristo, né? Para que você venha ter a paz. Então nós somos curados quando aceitamos a Cristo. A nossa alma é curada do engano, da perdição, da culpa, né? Então nós somos agora salvos em Cristo. Aleluia. Todos nós nos desgarramos como ovelhas, cada qual se apartou pelo seu caminho, mas o Senhor carregou nele, o Senhor Deus carregou em Cristo, né? Tá dizendo, nele, que é Cristo, o pecado de todos nós. Então, Deus pegou o pecado de toda a humanidade que tinha se corrompido, que tinha se desviado e descarregou em cima de Cristo. Olha o amor de Deus para conosco. Em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho unigênito para que todo que nele cresce, não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus, ele é o maior amor do mundo. Quando se fala de amor verdadeiramente, é o amor de Deus por nós, que deu o seu filho amado para morrer na cruz por nós. Nós não sabemos amar, né? Porque a gente pensa que amar é amar aquele que nós gostamos, aquele que nós queremos perto, aquele que nós temos uma afinidade. Não. E amar é amar aquilo que é improvável, é aquilo que todo mundo rejeita. E nós amamos. Então nós éramos rejeitados diante de Deus, porque ele é perfeito, santo, e o homem estava corrompido. Mas ele amou. Ele amou de tal maneira. O amor de Deus sobressai o amor de um pai e de uma mãe, né? Ele é um amor perfeito, aleluia. E verso 7 que diz, ele foi angustiado e aflito e não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha diante dos seus tosqueadores, emudeceu e não abriu a sua boca. Quando não se abre, se cala, isso, quem cala consente, né? Diz, ele calou porque ele estava assim, ele naquela hora se fez culpado, ele consentiu, não que a culpa fosse dele, mas ele carregou a culpa da humanidade. Então ele se fez ali, né, um pecador, para purificar a todos nós. Ele levou sobre ele toda a culpa, aleluia. Do cárcere do juízo foi tirado, isso é, ele foi tirado do cárcere ali, que referendo-se à violência, né, da formalidade ali, do processo legal, mas dizendo ali, a sua geração, quem o contará? Então, quando ele ali foi crucificado, ele não teve geração nascida dele, mas, né, não tem nascida dele, mas quem o contará? Porque é tão grandiosa a geração de Cristo Jesus, porque quando ele passou pela cruz, ele deixou disponível a todo aquele que nele crê, ser chamado filho de Deus, ser agora feito família de Deus. Então, são cordeiro em Cristo Jesus. Então, a família de Deus é incontável. A família de Cristo, os cristãos na terra, é incontável. Quem contará? Aleluia! Porque foi cortado da terra dos viventes, pelas transgressões do meu povo, ele foi ferido. Então, Deus dizendo, por causa da corrupção do povo de Deus, Israel, o povo, ele foi ali tirado para poder levar ali a salvação, levar ali a uma geração salvação, né? Levar livre acesso ao Pai. No verso 9 que diz, e com os ímpios puseram a sua sepultura, e com o rico na sua morte, porque nunca fez ele maldade, nem houve engano na sua boca. Jesus foi crucificado com dois ali, homem ímpio, né? Tinha dois ali assaltantes, dois homens ali que estavam condenados à morte de crucificação. E Cristo foi crucificado com ímpio. Mas quando ele foi sepultado ali, José de Arimateia, um homem rico, pediu o corpo de Cristo para sepultar numa sepultura digna, que nunca tinha sido usada. Por quê? Nele nunca houve engano. Nele não houve pecado, não houve maldade, porque ele era santo e ele era digno de uma sepultura decente. Aleluia! E se cumpriu, né? Aqui já o que Isaías falava foi se cumprido, né? Quando você vai olhar nos evangelhos, você vai ver que cumpriu. Então o Evangelho, Novo Testamento,
testifica o Antigo Testamento. Não tem como dizer que não pode se ler o Velho Testamento, não pode, né, porque você está vivendo na lei. Não, isso era para alimentar e testificar a tua fé, que Cristo veio para cumprir e aperfeiçoar tudo o que foi dito no Velho Testamento. No verso 10 que diz, com tudo isto o Senhor quis nomeá-lo, sujeitou ao padecimento, quando a sua alma for posta por uma oferta pelo pecado, verá sua posteridade. Então, olha, em tudo, o povo sendo pecador, o povo sendo ali, tendo rejeitado, Deus quis que ele padecesse. Deus quis nos salvar. Deus permitiu Cristo passar por todo o sofrimento para que, né, pelo pecado, né? Ele foi uma oferta pelo pecado do povo. Verá a sua posteridade, isto é, a posteridade do Senhor é todo aquele que o aceita como Senhor e Salvador. É cristão. Então agora é posteridade. Viverá por longos dias e a boa vontade do Senhor será próspera em sua mão. Então aqui Cristo cumpriu, né? Ele sujeitou-se a padecer para nos dar livre acesso ao Pai. Então ele fez isso para que muitos fossem resgatados, para que a posteridade dele, ali, o reino do Senhor se fez presente na terra. E ele se faz presente. Jesus passou pela cruz para deixar a grandiosidade da glória dele dentro de cada um daquele que o aceita como Senhor e Salvador. Esse é o Jesus que nós servimos. Quem de nós vamos querer padecer pelo outro, perdoar, né? Engolir o orgulho e falar, mas eu te amo com a tua culpa, eu te amo com o que você me fez, eu te amo da forma que você me fez, né? Porque eu tenho que te amar, porque Cristo ordenou que nós venhamos amar aqueles que nos ferem. Isso não quer dizer que você precisa trazer para perto, se você não consegue verdadeiramente, né, conviver com aquilo. Mas você tem que amar aquele que te ofende. Jesus te amou e você não é merecedor, você é falho. Por mais perfeito que você possa se achar, você já é um pecador. Aleluia! Glória a Deus. O verso 11 diz assim, ele verá o fruto da aflição da sua alma e ficará satisfeito. Então isto é, Jesus, ele vê o fruto de tudo que ele fez da aflição dele. Assim deve ser a minha e a sua vida. A nossa aflição pode ser ali algo bom se ela é voltada para o reino. Cristo, ele passou a aflição e ele ficou na alma dele, né? Mas ele ficou satisfeito porque aquilo era para salvar uma humanidade. Cristo, ele tinha um propósito, não era em vão. Então tudo que nós venhamos fazer, que seja no propósito para o reino. Que seja no propósito do reino, para que nós venhamos estar satisfeitos, aleluia. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos. Então, ele, Jesus, ele tinha conhecimento de que o sofrimento dele, ele estava como servo para justificar a todos nós. Cristo é quem justifica o pecador, o falho, o fraco, o abatido. O pecado de alguém que rouba uma bala e alguém que rouba um banco, o perdão é o mesmo, porque Cristo, ele veio para salvar, para justificar. Então todo aquele que se humilha diante dele é perdoado. E é impossível quem entende essa justificação, entende o que Cristo fez, queira voltar à prática do pecado. Nós podemos até pecar, mas não querendo, não por ser voluntário aquilo, é involuntariamente. Porque quem entende o amor de Cristo, ele vai fazer de tudo para permanecer na presença do Senhor. É impossível nós amarmos a Cristo e queremos retroceder. Nós temos que continuar avante, lendo a palavra, meditando nela, pedindo fortalecimento, a fé. Jesus fez tudo isso por mim e por você. Aleluia! Justificará muitos. Ele veio para justificar a muitos. Ele não foi egoísta, ele padeceu, ele sofreu. E foi verdadeira a dor de Cristo. Ele não usou o poder que ele tinha, ele passou na carne tudo e ele não retrocedeu. E sofreu, e sobre si ele levará a iniquidade deles. Então, a iniquidade, o pecado de muitos ali. Já estava dizendo Isaías que ele iria levar, e ele levou. Ele levou a iniquidade de muitos. Ele veio, ele cumpriu tudo isso. Qual homem comum poderia cumprir tudo isso sem blasfemar, sem reclamar, iria desistir? Mas ele cumpriu em tudo. E muitos ainda cegos, não querendo abrir mão,
né, da religiosidade, de um poderio, de uma autoridade, porque eles achavam que somente eles poderiam ser os justos, os justificados. E não foi assim, do jeito que eles queriam, porque não achava ali beleza em Cristo. E eles ainda não entenderam. Isaías já estava dizendo quem iria dar crédito a essa pregação. E não deram crédito. Mas aqueles que não eram, passou a ser povo de Deus. Ele cobriu a iniquidade de muitos. Então, esse privilégio foi estendido a todos aqueles que creem, não somente ao povo que era escolhido. Nós fomos resgatados por Cristo. Portanto, eu lhe darei a porção como os grandes. Veja, Deus deu uma porção maravilhosa. Cristo veio, padeceu e voltou à sua glória. E com os poderosos repartirá os despojos. Quem é poderoso diante do Senhor? É todo aquele que o aceita como Senhor Salvador, nega o mundo, nega as aflições, nega os pecados, né? Quer dizer, não nega as aflições, passa pelas aflições, dando glória a Deus, né? Não blasfemando, não rejeitando aquilo que Cristo colocou, né? E portanto, derramou a sua alma até a morte. Cristo se derramou por nós. Ele deu a alma dele até a morte para nos resgatar. Aleluia! E com os transgressores foi cortado, mas ele mesmo levou sobre si o pecado de muitos. Ele ali foi zombado, né, como se fosse um malfeitor, mas em tudo ele levou os pecados de muitos. E pelos transgressores intercedeu. Cristo intercedeu ali por aquele homem que falou, né? Um debochou e o outro pediu para que deixasse Cristo em paz, pediu para que Cristo o salvasse e o Senhor intercedeu por ele, para que ele estivesse naquele mesmo dia no paraíso com Cristo. Ele intercede por nós até hoje. Ele intercedeu enquanto ele estava na terra pelos discípulos e por aqueles que ainda iriam se tornar discípulos dele. E ele é o nosso maior intercessor. A palavra de Deus hoje para mim, para a tua vida é dizer, se renda a esse amor, se renda a Cristo, se renda a tudo o que ele fez por você. Jesus veio e pagou um alto preço. Não se sinta, né, ali que você não é digno de perdão, porque tudo que Jesus fez foi para te resgatar. Não há pecado que não tenha perdão quando você se coloca diante do Senhor, se humilhando, clamando e pedindo, para que Deus venha te renovar, te transformar, abrir teus olhos, tirar toda a cegueira espiritual, colocar luz aonde ainda existe trevas, porque aonde Jesus chega, ele é a luz do mundo. Então ele clareia, ele repreende as trevas, ele repreende o mal, e ele está te chamando hoje. Venha, aceita esse sacrifício que eu fiz por você, porque eu amei o mundo de tal maneira. E quando ele fala mundo, não é só o mundo em si, a terra, a natureza. Ele amou a humanidade, a criação por completa. E então ele está dizendo, e todo aquele que nele crê não morrerá, mas terá vida eterna. Isso eu não vou descer à sepultura, não é isso. Não vai ter morte espiritual, nós não vamos ficar tristes quando alguém descer à sepultura, porque nós sabemos que existe uma vida eterna, que ela foi em paz, ela aceitou o sacrifício de Jesus na cruz. E não existe outro sacrifício maior do que esse. Quando nós olhamos uma escritura como essa, né, nós podemos ver tudo se cumprindo em Cristo Jesus. Nós podemos ver o quanto Deus nos ama, o quanto Jesus, ele foi grandioso, o quanto ele foi majestoso. Aleluia, aleluia. Em João capítulo 1 diz assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então Jesus, desde o princípio, ele já era e ele estava com Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Esse é o Jesus, que já estava desde o princípio, e ele veio. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então, a luz dos homens é Cristo. Não tem outra forma de você viver na luz se não for através de Cristo. E a luz resplandece nas trevas. Onde Jesus chega, resplandece. As trevas têm que bater em retirada. E as trevas não os compreenderam. Isto é, o povo que quis permanecer na treva, não quis ir para a luz, porque eles
não compreenderam Cristo. Eles rejeitaram, eles queriam um Deus conforme as suas vontades. Que nós não venhamos ser assim, mas que nós venhamos aceitar o sacrifício de Jesus na cruz e sermos resgatados, libertados todos os dias para a honra e glória do Senhor Jesus. O Senhor te convida hoje mais uma vez. Vinde, amada e amado do meu Pai, né? Fazer parte da minha família. Venha ser agora agregado à família de Cristo. Isso não quer dizer que você vai ter que você vai ser santo todos os dias, porque você ainda está numa terra, você está sendo lapidado para chegar à nova Canaã. Mas é você reconhecer todos os dias que você precisa da misericórdia do Senhor para ser melhor. Amém? Essa é a palavra de Deus para mim e para a tua vida no dia de hoje. Meu Pai, no nome de Jesus, obrigada pela tua palavra, obrigada, Senhor. Renova esse meu irmão, essa minha irmã. Repreende a fúria do inimigo, guarda, Senhor, livra de todo laço, toda armadilha, todo embaraço, Senhor. Vai repreendendo tudo aquilo que não é de ti. E eu declaro vida sobre a vida dela. Eu declaro bênção, Senhor. Declaro, Senhor, vida, vitória, prosperidade. Meu Pai, no nome de Jesus, porque o Senhor disse que levou sobre si todas as nossas enfermidades. O Senhor foi pisado, Senhor. O Senhor foi ali, né, caluniado, para que viesse trazer sobre nós uma paz. O Senhor levou sobre o Senhor todas as enfermidades, toda a culpa, meu Pai. Então, no nome de Jesus Cristo, que essa pessoa declare a cura sobre ela, porque já foi levada, Senhor, essa doença, já foi levada, Senhor, essa impossibilidade, já foi levada essa escassez, porque o Senhor disse que o Senhor passou pela cruz para nos dar vida e vida em abundância, e nós declaramos, nós festejamos no nome de Jesus, tudo o que o Senhor fez por nós, nós tomamos posse no nome de Jesus, no nome de Jesus, amém. Toma posse no nome de Jesus de tudo que ele fez por você. Ele levou tudo que é ruim. Quando você vai para Cristo, você toma posse de tudo que é bom. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça o rosto dele resplandecer sobre você, que ele te traga a paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus, aleluia.